Então, galera, nessa questão do aborto, né, é, o aborto que é compreendido pela lei, né, aquele que foi pensado para poder amparar vítimas. O que aconteceu esses dias foi uma criança de 10 anos sendo estuprada desde os 6 anos de idade. Ela já vem sofrendo esse massacre de sua infância desde os 6 anos de idade, por um parente. E agora a menina, sem ter condição física para ter um filho, ela ainda tem que lutar para poder ter direito a não ter o filho, né? Um filho, que é mais um trauma, de um abusador. Eu não entendo como as pessoas conseguem somente olhar para a vida daquela criança que está no ventre ali, daquela jovem, e se esquecer da própria jovem. Porque dá a impressão que quando a gente é contra a opinião dessas pessoas e a favor desse tipo de aborto, dá a impressão que a gente quer matar aquele feto, dá a impressão que a gente quer fazer o mal àquele feto. Não, o mal já foi feito por este homem que abusou dessa criança. O mal já está feito, é uma fatalidade. Então, as pessoas estão brigando por uma coisa que elas não conseguem enxergar o ponto de vista da outra. Elas conseguem ficar com pena do feto, mas não conseguem ter nenhum tipo de sensibilidade com uma criança de 10 anos. Se põe no lugar daquela criança. Se fosse sua filha, você tem que se pôr no lugar da pessoa para saber. Se você é um... Imagina eu nascendo de um aborto... Nascendo de um aborto, lógico que não dá. Eu nascendo de uma mãe de 10 anos e causando a morte dessa mãe, sabendo que eu sou fruto de um estupro. Eu não gostaria de vir a essa terra. Eu não gostaria de vir. Dessa forma aí, não. Já com uma família totalmente destruída, não queria vir a essa terra. Sabendo que minha mãe passou por tudo aquilo, eu preferia entrar no céu diretamente. Porque é isso que acontece, como a gente crê. Que as coisas que Deus não consegue agir com justiça aqui na nossa vida, é porque lá no céu a gente tem todo esse direito, tem todo esse amparo. É nisso que eu creio. Então, as pessoas pensam assim, o aborto foi é uma coisa de maldade, foi feito por maldade. Não, ele existe pela maldade do ser humano. Ele está existindo, essas leis, está existindo pela maldade do ser humano. Algumas por fatalidade, como uma criança que nasce sem cérebro. Não sei se pode ter consequências de mães que fumam, que causam problema à sua própria saúde, usam drogas, e a criança nasce sem cérebro. Ou outras consequências naturais da vida, problemas do organismo, problemas de células que sofrem alterações. O que uma criança sem cérebro vai fazer nesse mundo, gente? Você gostaria de viver num mundo sem cérebro? Você não vai ter existência. Você não tem futuro. A sua vida é só o presente. Comer, respirar. Sem ter direito à lembrança, sem ter direito a uma família, sem ter direito a um casamento. Então, isso não é vida, gente. Isso não é vida. Eu acredito que um animal de estimação tem uma vida melhor do que uma criança sem cérebro. É esse meu ponto de vista, sem nenhum tipo de preconceito, sem comparação, sem querer dizer, é um ser humano com um animal. Não, é simplesmente a razão aí nessa situação. Porque um animal de estimação, ele não só respira, mas ele vê, ele vive, ele compreende algumas coisas, ele simplesmente se diverte durante a vida, enquanto uma criança sem cérebro, ela não tem existência, gente. Não é existência. É uma vida, mas não tem existência. Você gostaria de vir ao mundo sem cérebro? Ou você preferia ser abortado e entrar direto no céu? Para aqueles que acreditam na fé em Deus. Então, como que os cristãos não conseguem ver o lado da criança? Tá? Porque é tipo assim, se você fosse abortar uma criança, desse uma injeção naquele feto, ele não sentisse dor nenhuma e fosse embora. Um exemplo isso, tá, gente? Seria menos dor ou mais dor para uma criança de 10 anos que vai viver traumatizada, ainda vai ter que se recuperar
do trauma que sofreu, ainda vai ter que ser amparada por psicólogo. É por isso que nessas horas é a saúde, são os médicos, aqueles que são responsáveis por essa área, que estudam isso, que compreendem esse fato. Eu não sou a favor da pessoa, a pessoa engravidou, aí, eu não queria esse filho, aí eu vou lá e tiro o filho. Isso daí eu não sou a favor, não. Porque às vezes as pessoas pensam assim, de uma coisa vai levar a outra. Não, negativo. Aí até eu vou brigar do lado oposto. Até eu vou dizer, não, isso aí não tem como. Se você achou que foi um erro você ter filho, você tinha que ter responsabilidade. Então assume a sua responsabilidade. Mas elas vão procurar clínica de aborto e vão sofrer as consequências. Uma consequência chamou a outra. Isso daí foi coisa que a pessoa arrumou. Elas sabem como é que são essas clínicas clandestinas, elas têm uma consciência disso. Elas sabem que podem correr risco as coisas podem dar certo ou pode dar errado, né? Então, elas entendem, elas têm um raciocínio, elas sabem do que estão fazendo. Aí eu acho injusto tirar a vida de uma criança por inconsequência dos pais, não soube se cuidar, não soube se precaver, aí eu acho injusto também. Porque não é isso que os médicos estão falando. Na questão dessa criança de 10 anos, ela não tem corpo. Ela tem 10 anos. Pense em você, pense na sua filha de 10 anos grávida. Ela não tem estrutura para ter um filho. Ela não conseguirá dar à luz. A vida dela vai estar em risco. Sabe, a garota já sofreu um monte de coisa. Se tem alguém que sofreu mais do que o feto, foi essa criança. Estuprada desde os 6 anos por uma pessoa da família, até os 10 anos, e agora grávida de um estupro, de um abusador. Olha quanto trauma emocional. Então se coloque no lugar de uma criança que ela tem 10 anos, ela não é como o feto, ela entende o que está acontecendo. Se tem alguém que está sofrendo mais aqui, você desejaria esse sofrimento para sua mãe? Se você fosse aquele feto, você desejaria esse sofrimento para sua mãe? São essas perguntas que nós temos que fazer. Porque aquilo ali é uma fatalidade. Ninguém quis que aquilo chegasse àquele ponto. Ninguém, na verdade, quer que o feto seja abortado. Foi a ironia do destino, foi a consequência da maldade que chegou a um ponto da gente ter que discutir um assunto tão podre como esse. Então, é engraçado que os evangélicos e muitos cristãos se posicionaram lá na porta do hospital, mas quantas pessoas já fizeram essa cirurgia e ninguém foi lá se posicionar? Agora que se trata de uma criança de 10 anos, que vocês não deveriam se posicionar. Se fosse teve tantas mulheres adultas que abortaram por estupro, mulheres adultas que tinham condição de ter o filho, mas que a gente também não considera que a pessoa tem que lidar com o fruto de um crime. Sabe, cuidar de um filho que ela não quis, que não foi uma coisa planejada, que foi um ato de violência. Talvez, se os psicólogos conversassem com essa moça e ela pudesse dar à luz e essa criança ser doada para um casal, poderia ser uma questão a se pensar, mas isso depende da mãe. O corpo é dela, a vida é dela. Quem está passando pela consequência é ela. Então nós de fora não temos tanto direito assim como a gente acha que tem, pelas nossas opiniões. Agora, uma criança que não tem estrutura para dar à luz é totalmente diferente. São duas coisas, são duas coisas lutando contra aquela criança, aquele feto. O abuso, e o fato dela ser criança. Então, vocês se posicionaram na hora errada. Vocês se posicionam quando o fato acontece. Tem que ser conversado isso antes. Mas todos esses tipos de abortos são considerados pela lei. Vocês estão infringindo a lei. A lei é essa daí. Se vocês quisessem mudar a lei, vocês tinham lutado antes. Então a lei ela foi planejada para socorrer essa criança. Ela foi pensada por psicólogos, por médicos, por pessoas especialistas na área. Aí vem você, que mal tem o 2º grau às vezes, e que segue uma religião que às vezes nem entende lá de Bíblia e quer confrontar uma situação que cabe às autoridades resolver. Porque é isso que acontece.
querem na marra vencer as coisas. Não é assim que funciona. Isso tem que ser conversado, você tem que raciocinar sobre a situação. Não pode ser só uma opinião formada. A gente demora, às vezes, a ter esse tipo de situação. Porque, às vezes, o cara bota lá um vídeo de um aborto, a gente vê realmente o que acontece no aborto. É feio. Ninguém diz que é bonito. Ninguém que está querendo que essa criança, que essa menina de 10 anos sobreviva e o feto seja abortado, ninguém quer isso, de fato. Mas é o que vai acontecer, é o que precisa acontecer. É isso que as pessoas precisam entender.